Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez começando o nosso devocional e hoje será o terceiro capítulo da carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios. Quero agradecer imensamente a todos vocês que têm acompanhado todos os dias com muito carinho, com muito amor, a leitura de cada capítulo. Acredito que, assim como tem acrescentado na minha vida, eu acredito que na vida de cada um de vocês não tem sido diferente. Tem acrescentado sabedoria, entendimento. Sou muito grato a Deus por ter nos dado essa iniciativa. E quando nós terminarmos, nós diremos: obrigado, Senhor. Nós estudamos juntos o Novo Testamento. Vamos ler? Aqui Paulo ainda fala sobre as divisões na igreja. As pessoas estavam divididas e, infelizmente, sempre houve e sempre haverá pessoas que causam divisões no reino de Deus. Paulo disse assim: e eu, irmãos, vos não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quer dizer, eles não haviam crescido. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andeis segundo os homens? Vocês estão andando e agindo segundo os homens, porque existe inveja no meio de vocês. Existe dissensões, contendas, porque dizendo um: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Quando a pessoa fala de alguém como se alguém tivesse morrido para ela, Paulo disse: vocês são carnais. Se hoje Paulo estivesse aqui e alguém dissesse assim: eu sou da igreja tal, você precisa vir conhecer a igreja tal, Paulo iria chamar essas pessoas de quê? De carnais, né? De carnal. Quando alguém diz: não, irmão, você tem que ser da igreja X mais Y, você tem que ser da igreja que você converteu, porque se você sair da igreja que você converteu, você vai perder a salvação. Paulo vai chamar: vocês são carnais, né? Olha que interessante. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Vocês foram convertidos por Paulo. Por exemplo, eu ouvi muito isso, né? Por exemplo, foram os meus estudos com os pregadores americanos que tirou da minha cabeça um entendimento que haviam colocado em mim e colocaram em outros também, dizendo assim: olha, se o dia que você sair dessa igreja, você perde a unção do ministério, porque a unção é da igreja. E aí um dia, comentando com um americano, e ele então sorriu e me mostrou o livro de Efésios, capítulo número 4, verso 12, dizendo que Deus deu dons aos homens e não à igreja. E aí ainda disse o seguinte: se os dons fossem dados à instituição, a instituição andaria sem o homem. Mas a instituição não pode andar sem o homem. Então, Deus deu dons aos homens e não à instituição. Aí começou a abrir a minha cabeça. Então, porque dizia assim: não, se você começou seu ministério aqui, você tem que terminar aqui, porque é aqui que Deus te quer. Se fosse hoje, Paulo chamaria de carnal. Vocês são carnais, pensando assim. Porque quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais você creu em Jesus Cristo. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso,
Nem o que planta é alguma coisa, nem tampouco o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, e o fundamento, e outro edifica sobre o fundamento, sobre ele. Mas veja, cada um edifique veja como você está edificando. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento da igreja? Anota o versículo 11 aí. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo. A quem você tem que obedecer de todo o coração? A Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo, será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse tal receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis que vós sois templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui Paulo está dizendo o seguinte: vocês acham que vocês estão ligados a lugares ou a pessoas? Não, vocês são o templo do Deus vivo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. E ele está mostrando que não se pode destruir o templo de Deus por causa de pessoas. A primeira ideia, se edificar uma casa para Deus, veio dele próprio, quando pediu aos hebreus no deserto que construísse um tabernáculo. Lembra? Lá no deserto Deus pediu, está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus pediu que fizesse um tabernáculo. Posteriormente veio a inspiração de Davi, quando Davi ergueu o templo, chamado Templo de Salomão, porque Davi teve a ideia e Salomão foi quem construiu o templo. Em ambas as construções, a glória de Deus foi derramada para mostrar que ele estava no meio dos israelitas. Inclusive está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Desse modo, todos os judeus tinham consciência da santidade, da pureza e do valor espiritual que o templo representava, correto? Quando Paulo, inspirado pelo Espírito, revelou que o justo se torna o verdadeiro templo espiritual do Senhor, ele está mostrando aqui para nós que Deus não está ligado a lugares, Deus está ligado ao coração das pessoas, O Espírito Santo não habita em lugares feitos, preparados pelas mãos dos homens, Então vamos continuar aqui. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos, Todos os pensamentos das pessoas não têm valor algum. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Para não se gloriar no que o homem faz, porque tudo é humano. Todos nós somos humanos. Não dá para se gloriar no que o homem faz, porque é humano. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Ele está mostrando aqui para nós que nós não temos que nos gloriar em coisas desse mundo, se das coisas deste mundo nós fomos formados. Nós temos que nos gloriar naquele que é Senhor, naquele que é o cabeça da igreja, naquele que é o Senhor
de todas as coisas. Então, meu amigo e minha amiga, de sorte que o que Deus está nos ensinando é que não existe uma pessoa especial na terra a quem você tem que se apegar. Não existe um lugar especial na terra onde você tem que ir para adorar a Deus. Não existe algo especial que você possa fazer para adorar a Deus, a não ser você entender que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus está em você e você é a imagem e a semelhança de Deus. O Espírito Santo está dentro de você e, portanto, você não tem que achar que alguém precisa trazer a glória de Deus para a sua vida. Tá? O Espírito Santo habita em você, como ele disse aqui na explicação que eu tenho na Bíblia. É muito interessante a explicação, né? Mostrando que nós somos ministros de Cristo e o mais importante é você entender que nós somos templo do Espírito Santo. E aí ele vai dizer, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, tá? O que importa é quem dá o crescimento. E o crescimento quem dá é Deus, tá? E ele vai dizer assim, os servos de Deus não são concorrentes no serviço prestado ao Senhor, e sim parceiro, tendo o único propósito de levar o Evangelho para todas as pessoas. Os servos de Deus não deveriam se ver como concorrente. Quando eu vim abrir a igreja aqui em Mato Grosso, eu procurei o pastor aqui da igreja que eu era e fui fazer uma visita para ele e falei, pastor, eu vim aqui, estamos abrindo a igreja, eu quero falar para você, tá? Que não estamos aqui para concorrer, não estamos aqui para ter uma disputa, que a nossa disputa é contra o inferno. Nós temos que tirar as almas das mãos do Satanás. Porque, como aqui diz, os servos de Deus não são concorrentes no serviço prestado ao Senhor, e sim parceiros, né? Nós estávamos alugando um prédio aqui em Mato Grosso. Aí apareceu a oportunidade de mudar de prédio. Poxa, a outra igreja foi lá, falou conosco, pediu para ver, ajudamos no que foi possível para que eles conseguissem a locação e ficar com o prédio. Poxa, que legal, né? Nós saímos de lá, a outra igreja está dando prosseguimento lá nos trabalhos deles e nós estamos dando prosseguimento no nosso trabalho aqui. Por quê? Porque nós não somos concorrentes, nós somos parceiros no Evangelho. Tá? Parceiros no Evangelho. O propósito nosso é levar o Evangelho às pessoas. Tá? O dono da obra não são os trabalhadores. O dono da obra é o Senhor. Né? Então, o que nós queremos? O destaque, a visibilidade, a exaltação deve incidir sobre o dono da obra e não sobre os trabalhadores da obra. Toda a honra, toda a glória tem que ser para o dono da obra e não para os trabalhadores da obra. Dessa forma, é um grande engano tirar os olhos do Senhor para colocar em homens. O mais insensato ainda é condecorá-los, né? Ou bajulá-los por seu esforço. Na eternidade, o servo será honrado, não pelo que fez, mas pelo quanto foi fiel, temente e obediente à palavra do Senhor. Então, hoje, por exemplo, se nós somos trabalhadores, o importante é o dono da obra e não nós, somos apenas instrumentos. Paulo tinha essa ciência, mas é triste hoje você ver muitos querendo ser louvado, né? Querendo ser honrado, querendo ser prestigiado por ter feito alguma coisa para Deus. Misericórdia, é muito triste isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado porque nós somos cooperadores, parceiros na obra do Senhor e desta mesma fé, muitos irmãos que oram comigo comungam da mesma fé, do mesmo entendimento e por isso, por esta razão, nós temos a grata alegria em dizer obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas como verdadeiros homens de Deus. Meu Pai, eu oro por cada pessoa que entendeu que nós somos santuários, templo do Senhor, e que não sou de Apolo, não sou de Paulo, porque um
planta, o outro coloca água e o Senhor dá o crescimento. É o Senhor que dá o crescimento, que é alguma coisa. Portanto, meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus e te peço, abençoa cada pessoa que tem orado conosco, que tem clamado conosco e tem pedido que o Senhor possa ser engrandecido em nossas vidas, trazendo-nos ao pleno conhecimento da verdade e da santidade de Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado pela certeza da vitória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que maravilhas. Olha, eu vou terminar nosso devocional. Amanhã nós já vamos para o capítulo 4. Eu acho que o capítulo 4 ainda, aqui Paulo falou dessa divisão que havia, né? Já o capítulo 4, ele vai mostrar sobre a importância de ser bons ministros de Cristo. Vocês já viram no capítulo 3, como nós falamos, que o louvor e a glória não pode ser para o trabalhador. Se você estiver honrando o seu pastor mais do que você honra a Deus, está errado. Tá? Ele foi apenas um instrumento usado por Deus para trazer o evangelho a você. E se o seu pastor é carente de afeto, é carente de reconhecimento, é carente de alguém elogiá-lo para ele se sentir prestigiado, acho que ele precisa fazer uma terapia, porque nós somos servos da igreja, somos servos de Deus. E esta é a nossa função, ser servo da igreja. Um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Eu estou aqui para ser servo da igreja. Veja se o seu pastor te serve ou se ele quer ser servido. Tá? Ele te serve ou ele quer ser servido? Ele ora para você ter um carro bom ou ele acha que ele também tem que ter um carro bom? Ele ora para você ter uma casa boa ou ele acha que ele também tem que ter uma casa boa num condomínio de luxo e isso e aquilo outro? Se ele pensa assim, está errado, porque nós somos servos da igreja. Esta é a visão que eu tenho de obra de Deus. E você, estudando a Bíblia conosco, você consegue examinar para você julgar e falar, não, peraí, eu acho que o fulano, ele está pensando errado, porque ao invés de nos servir, orientando-nos pela palavra, ele quer ser melhor que nós. Ele quer viver melhor. Então, está errado. Vamos, nessa carta de Paulo aqui a Coríntios, nossa, a partir daqui para frente, nós vamos aprender coisas que vai arrepiar, com certeza, o corpo. Deus abençoe, gente. Obrigado pelo carinho da companhia e até o nosso próximo encontro. Se você gostou de mais um devocional, comente depois na nossa página lá, comente, faz os comentários no vídeo, que é sempre bom o YouTube entender que você está interagindo com o nosso vídeo. E quando você dá um like, o YouTube entende que o vídeo é importante e ele não vai segurar o nosso vídeo para não ser entregue a mais pessoas, tá bom? Nos ajude, Deus abençoe, gratidão por mais uma vez. Até o próximo encontro.